paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, mais um vídeo sobre mais um outro assunto com vocês. E o assunto referente a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Centro Espírita, Allan Kardec. Mas esse vídeo necessariamente mais sobre o que o inimigo ele quer, por que ele quer que você vá nesses lugares e o que ele tem, qual é o foco dele. Me chamo Mauro Mondoni e sou servo do Senhor Jesus, usado no dom de libertação. Fiquei 5 anos num processo de libertação de um rapaz, de um homem, onde ele era pai de santo, ele é ainda, né, do Candomblé. E 5 anos orando para que ele fosse liberto. Ele era uma pessoa que tinha convulsões frequentes, se cortava, depressões, uma pessoa agressiva com as pessoas da família, onde ele puxava faca, onde ele era uma pessoa que você via que não tinha o Espírito Santo. E conforme eu mais os irmãos que estavam comigo acompanhando esse processo de libertação para a vida dele, nós ficamos esse tempo a favor também, né, da família dele, em oração e libertação da vida dele. Muitas horas orando e muitas horas buscando ao Senhor pela vida desse homem, e até que ele não foi liberto. Então eu quero explicar alguns motivos. E primeiro eu quero dizer o porquê que o diabo ele quer que você vá nesses lugares. Qual o intuito dele? Não é só apenas a comunicação com ele. Mas o que acontece? A pessoa quando vai num terreiro, numa macumba, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles começam ali a fazer frequentes reuniões. Ali diz que é tomar um passe, né? Eles falam dessa forma, tomar um passe. E o que acontece? O que é esse tomar um passe? Vai lá e você conversa com quem, que a entidade que eles dizem que é a entidade, que está passando, que a pessoa recebeu, e você vai lá falar com ela. Seja Preto Velho, Tranca-Rua, Pombagira, o que for, né? Esses nomes. E ali diz que para eles isso é bom, eles têm enganado as pessoas muito com isso. Mas qual é o intuito de tudo? Você começa indo nessas reuniões e aí você continua indo. Vai chegar um certo momento que o pai de santo, ou o próprio guia, muitas das vezes, o próprio demônio que está na pessoa, ele vai dizer para você que você tem mediunidade e que você precisa desenvolver isso através de caridade e outras coisas, né? Inclusive vai chegar um momento que a hora que você ir no que ele está falando, né, que você precisa desenvolver nesse desenvolvimento, que você vai ter que bater a cabeça. O intuito do diabo é que você bata a cabeça. O que significa bater a cabeça? No momento que você bate a cabeça, você tem ele como seu senhor. E aí você tem que fazer alguns requisitos para que você bata a cabeça, para que você vire o cavalo dele. Você se torna o cavalo. E uma dessas coisas, além de muitas, você fica num quarto trancado vários dias, depende de cada situação, mas é blasfemar contra o Espírito Santo. Então o intuito do diabo quando você vai e ele fala isso, que você tem que desenvolver, que você tem mediunidade, o que ele quer com tudo isso, dentro de um terreiro, de um centro, é que você bata a cabeça e que você negue o Espírito Santo, porque você negando, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, você não terá mais salvação. Ainda que você vá na igreja,
ainda que você faça o que você tiver que fazer, leia a Bíblia inteira, que você ore a Deus, que pessoas de Deus, usadas na libertação, orem pela tua vida, não vai adiantar e você vai ter perdido a salvação. Então é um assunto muito sério. Eu gravei esses vídeos que estão no meu canal e é um atrás do outro. Aí não sei se eu vou gravar mais depois. Então assim, uma pessoa para ela ser pai de santo, ela precisa bater a cabeça. Não tem como ser pai de santo se não bater a cabeça. A partir do momento que essa pessoa bateu a cabeça, ela precisou blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar significa ofender, negar, xingar, tudo que for de ruim contra o Espírito Santo. Então, a pessoa fica trancada num quarto uma semana, negando o Espírito Santo, ofendendo o Espírito Santo, rejeitando, xingando. E aí, a partir do momento que ela fez isso, ela perde o Espírito Santo e nunca mais o Espírito Santo habita dentro dela. Se ela for alguém que era da igreja e tem, por exemplo. Então, não tem o que fazer. E se ela também for, vamos supor que ela não foi na igreja, mas ela já foi na igreja, mas ela não recebeu o Espírito Santo, mesmo assim, se ela blasfemar sabendo do que ela está fazendo, sabendo o que ela está fazendo ali, também ela não vai ter mais a salvação. Tem várias pessoas que são do centro espírita e que diz que se converteram, que são realmente agora pessoas de Deus. Porém, há de se observar e analisar, porque o diabo lhe finge muito para estar dentro da casa de Deus. Claro que tem pessoas que não chegaram a esse ponto. Não necessariamente para você receber um espírito você tem que bater a cabeça, mas para você ser um pai de santo você tem que bater a cabeça. Então tem que saber diferenciar as coisas. Então o que acontece? Essa pessoa, esse homem que a gente ficou nesse trabalho de libertação, ele manifestava muitos demônios, muitos. E nós oramos muito. Fizemos muitos jejuns, orações pela vida dele, levamos à igreja. E ele sempre manifestava, sempre manifestava. E nós, por um momento, ele ficou com nós dentro de uma casa durante meses ali, sem sequer usar uma droga, beber, ou fazer qualquer coisa. Até a Bíblia ele chegou a ler, até isso, o inimigo ele finge bem, entende? E esse homem, a gente expulsava, e esse demônio voltava e manifestava de novo, e o diabo sempre falava, ele é meu cavalo, né? Em nome de Jesus, por que você tem voltado? Qual é a brecha? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ele sempre dizia, porque ele é meu cavalo. E a gente já estava no começo ali, sendo usado nesse dom de libertação. Então a gente estava aprendendo muito com isso, com as coisas, né? A gente não acreditava que ele era dele. E a gente achava que essa pessoa ia ser liberta, porque nós amamos, né, o próximo e queríamos sim que ele fosse liberto e que ele fosse salvo em Cristo Jesus e que Deus fizesse uma obra, que ele parasse de ter convulsões. Ele chegou a ficar 17 dias internado na UTI, esse pai de santo, e tendo muitas convulsões uma atrás da outra. E foram feitos diversos exames com contraste, sem, e nunca dava nada nos exames. Nada. E toda vez que ele começava a ter a convulsão e nós orávamos por ele, na mesma hora, quando ele começava a ter, a convulsão parava, quando repreendíamos em nome de Jesus. E assim que orávamos, manifestava demônio, vários tipos de demônios. Então, continuamos orando e fizemos muito esse trabalho. E esse homem, ele nunca foi liberto. Até um ponto em que nós descobrimos, através do próprio demônio e da revelação de Deus também, que esse homem, a gente não sabia que ele tinha
A gente não sabia que para você ser um pai de santo você tem que blasfemar contra o Espírito Santo, que você tem que bater a cabeça. Não sabíamos disso. Então a gente descobriu que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele realmente bateu a cabeça, ele realmente xingou e ofendeu o que é santo. Ele não deu valor e, enfim, o diabo fez com que ele caiu nas palavras, nas astúcias do diabo, em que o diabo ia dar dinheiro para ele, se ele fosse o cavalo dele, que o diabo ia abrir as portas para ele, e enganou, como ele tem enganado tantas pessoas dentro de um terreiro, dentro de uma umbanda, de uma quimbanda, candomblé, enfim. E esse homem se cortava muito, nós passamos muitas horas e madrugadas acordado orando, passamos muitas lutas. Foram 5 anos para que esse homem fosse liberto, levando na igreja sempre, e ele nunca foi liberto. E aí nós entendemos o motivo e Deus revelou o porquê por ele ter blasfemado. Então, a partir do momento que você blasfema contra o Espírito Santo, que você xinga, que você ofende, que você com a tua boca fala, você lembra da passagem do Senhor Jesus que diz que ele expulsava por Beelzebub? Os fariseus da época disseram isso. Ele faz esses milagres, ele expulsa por Beelzebub. E Jesus falou o quê? Que todo pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que pecar contra o Filho do Homem terá perdão, mas que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá o perdão. Então, o que eu tenho para dizer é que a partir do momento que um pai de santo é um pai de santo, para que vocês entendam que ele blasfemou contra o Espírito Santo e que não é mais ele que está ali, aquela pessoa, porque Deus dá o livre-arbítrio para mim, para você, para que a gente tenha escolhas na nossa vida, correto? Mas o diabo, ele não é Deus. E a partir do momento que você faz dele o seu Deus, Deus não pode agir. Deus não pode fazer nada, porque foi o que você quis. E o diabo não sendo Deus, ele se torna o Deus da pessoa. Só que ele como um Deus, porque ele não é Deus, então não tem como ele ser um Deus bom, porque ele também não é bom, não há nada bom nele. O que ele faz? Ele usa do corpo da pessoa para se materializar, para sentir prazer, para usar essa pessoa para destruir a vida de outras pessoas, para fazer desgraça, para cometer homicídios, para fazer macumba para matar outras pessoas, para fazer macumba para destruir casamentos, enfim, dezenas de coisas horríveis e desgraçadas na vida das pessoas. Só que você acha às vezes que é a pessoa, por mais que ele não está falando com uma voz grossa, manifestado, é ele que está falando na boca dessas pessoas que estão lá. Já não são a alma dessas pessoas, ficam dentro delas, trancadas, e o diabo tomando a frente a todo momento. Então, para você que está indo num centro, para você que está indo num terreiro, para você que está indo porque alguma pessoa usada do inimigo acabou te... O inimigo acabou usando essa pessoa para te trazer, porque ele está nessa pessoa. Não brinca com a sua alma. Não brinca com as coisas de Deus. Porque se você brincar com a sua alma, você não vai poder nem viver mais. Porque o diabo vai tomar a frente no seu corpo. A sua alma vai ficar trancada dentro de você até o Senhor Jesus voltar, ou até então você morrer e ir para o inferno. E não vai ter mais salvação, vai ser muito triste isso. Não vale a pena, por dinheiro nenhum, por nada nesse mundo. E esse cara, esse homem, o diabo prometeu riqueza para ele. E hoje ele se encontra pobre, sem riqueza, sem nada, com convulsão, se corta, totalmente destruído. E Deus, ele não quer isso. Claro que Deus gostaria de salvar essa pessoa. Claro que Deus gostaria de libertar. Porém, ele não pode, porque a palavra dele, ela não volta atrás. Deus é um Deus de caráter, é um Deus que ele é justo. Se você escolheu o diabo como seu Deus,
Por mais que você foi enganado, a pessoa sabe que não se deve ofender o Espírito Santo, nem se voltar contra o Espírito de Deus, porque ele é bom, ele não faz mal a ninguém, é um espírito de vida. Então a pessoa quando faz isso, ela realmente não ama Deus. E se ela não ama Deus, porque se ela amasse, ela não faria isso, nem por dinheiro nenhum, nem por promessa nenhuma. Quem ama nunca faria isso. Então não caia, você que é da igreja, que acabou indo num terreiro, que está acreditando. Você que é uma pessoa, não faça isso. Nem se você for um homossexual e acha que num terreiro te aceita e numa igreja não te aceita. Não faça isso. Deus, ele ama você. Independente do que você for, independente do que tiver que ser, Deus, ele te ama, ele te perdoa dos seus pecados. Sujeita a Deus, reconhece os erros, pede perdão para Deus, se posiciona com o Altíssimo e ele vai cuidar de você, ele vai te libertar de tudo, vai te dar força para vencer o pecado. Nem que você fume maconha, nem que você use droga, Deus vai te dar força para que você vença. Toda droga, todo vício, todo desejo da carne. E então é isso. Essa pessoa não foi liberta porque não teve como ser liberta. Então que vocês entendam que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é somente negar o Espírito Santo, né? Como muitos dizem. Ah, se eu não for na igreja eu vou estar negando, porque eu não vou estar aceitando o Espírito Santo da minha vida, eu não vou para o céu. Não, realmente. Mas se você se voltar contra o Espírito Santo e se você ofender ele com a tua boca, se você com a sua boca amaldiçoá-lo, tentar amaldiçoá-lo, né? Porque não conseguirá. O que você falar contra ele é muito perigoso. Tome muito cuidado com tudo isso. O diabo vai vir com dinheiro. Até no começo ele vai dar dinheiro. Para esse homem ele deu dinheiro, muito. Porém, depois ele tira tudo. Depois você fica sem nada, sem dinheiro nenhum, enfermo, desgraçando a vida das pessoas, sendo usado por ele. E ele em todo momento está à frente nessa pessoa. Já não é mais a pessoa. A pessoa perde as forças do corpo. A pessoa não consegue mais. Ela vira uma marionete na mão do diabo. Realmente, ela vira uma marionete. Ele controla. Ele sente o prazer. É ele, tudo é ele. E é isso que ele quer, ter o controle 100% do ser humano. Ah, mas Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá. Deus ele te dá, porque enquanto você faz dele o seu Deus, a partir do momento, porque ele dá tanto livre-arbítrio para você, se você quiser ir num terreiro. Se você quiser ir num terreiro, ele está te dando livre-arbítrio. Isso é a prova. Porém, a partir do momento que você bater a cabeça, a partir do momento que você fizer isso, negar o Espírito Santo, acabou. Então eles são enganadores, mentirosos, oferecem dinheiro, oferecem bens e destruição da vida das pessoas, dos seus inimigos. Não se paga o mal com o mal. Pensa nisso. Você não pode fazer mal para as pessoas e num lugar onde faz o bem e o mal ao mesmo tempo. Ou faz o bem ou faz o mal. Não tem meio termo. Não pode estar o bem e o mal no mesmo lugar. Então você que foi a um terreiro, ao que for, Allan Kardec, é uma enganação. E esse é o vídeo que Deus tocou também. Eu fiz um vídeo atrás do outro. E eu preciso falar isso para você aí que está vendo esse vídeo. De que é uma enganação realmente. E que o intuito do diabo no final é esse, que você bata a sua cabeça, que você negue, rejeite, ofenda o Espírito Santo de Deus. E a salvação nunca mais chegará até você, até a sua alma, você não vai ser mais salvo. E a hora que o diabo vê que você não serve mais para nada, que você já está ficando velho, que o seu corpo está deteriorando, que você não é mais útil para ele, ele vai matar você. E Deus não vai poder fazer nada. Porque você foi e fez tudo isso. Você deixou que isso acontecesse. Você não amou a Deus sobre todas as coisas.
mas você amou o mundo, o dinheiro, as coisas do mundo e trocou a Deus por isso, assim como Judas fez, trocou Jesus por dinheiro. Então não faça isso. Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu lá naquela cruz, e isso tudo é verdade. Um dia você vai morrer, um dia eu vou morrer, nós vamos morrer. A salvação é verdadeira, o inferno existe. Acredite em tudo que eu digo. As coisas são verdade, o espiritual. Não brinque com a tua alma. Não brinque com as coisas de Deus. E fuja desses lugares, fuja dessas pessoas, porque essas pessoas que frequentam esses lugares, por mais que não sejam pai de santos, pessoas que tomam passe, elas já têm um demônio nelas. Um demônio que já estão dentro delas, por elas estar lá dentro. Elas deram essa brecha. Porém, se elas se arrependerem ainda, se você é uma dessas pessoas que não bateu a cabeça, mas vai tomar o passe somente, se arrepende. Se arrependa. Se volte, vá a uma igreja, procure um pastor e peça ajuda, porque isso ainda dá para ser revertido. Mas se você já bateu a cabeça, aí não tem o que fazer. Aí já nem mais você, né, com o que eu tô falando. Mas eu creio que se você tá vendo esse vídeo é porque você não fez isso ainda. E Deus está falando com você, para você não brincar com a sua alma, para você não trocar o que mais vale nesse mundo, que é a alma, para você não trocar por coisas que vão passar, que vão ficar nessa terra. E no final essa terra vai se partir ao meio. As pessoas fazem bunkers, achando que vão fugir do apocalipse, achando que vão fugir da ira do Cordeiro de Deus, da ira de Deus. Mas mal elas sabem que a primeira coisa que vai acontecer com a terra é que a terra se abrirá. Abrirão rachaduras sobre a terra, e fogo sairá de dentro da terra. E esses bunkers são os primeiros que vão ser destruídos e queimados com fogo. Deus me revelou isso. E eu estou passando isso só para vocês. As poucas pessoas, pode ser que vão ver esse vídeo, poucas pessoas que Deus vai estar mostrando, mas essa é a realidade. Então, não deixa Jesus por nada, não troque por dinheiro, aguenta firme, não vá num terreiro querendo dinheiro. Ele vai usar as pessoas para isso, mas não vale a pena. Lá no, pra você ter noção, no céu, a rua é de ouro. Onde você vai pisar é de ouro. Não se preocupe com isso. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Ele não vai deixar faltar nada para você. Independente da sua dificuldade, independente de tudo que você está passando, alguma enfermidade da sua família. Antes de ter uma enfermidade para o céu, antes de morrer na pobreza, mas ter a vida eterna com Cristo Jesus e ser rico lá no céu, rico da presença, rico de tudo. É a verdadeira riqueza a nossa alma, a nossa vida em Cristo. Ele pagou o preço, morreu na cruz, sofreu por vocês. Então é isso que eu tenho para dizer. Não deixa Jesus, não nega por dinheiro, não nega por nada. E o terreiro é só isso que eles querem. As macumbas, né? As pessoas que estão lá, elas estão com demônios. E não são mais elas. Não são mais elas. Se você se relacionou com alguém que vai nesses lugares, não são elas. São demônios fingindo ser elas. Mas na realidade, eles odeiam você. E eles, de toda forma, você vai ver que o seu relacionamento não vai ter paz. Que a sua amizade não vai ser uma amizade boa. Vai parecer, porque ele finge muito. Muito bem. Eles fingem muito bem, os demônios. Vai parecer, eles sabem o que agrada, o que vocês querem ouvir. Os presentes, que eles dão muito presentes, né? Eles compram as pessoas. Porém, isso é tudo uma armadilha. Você vai ver a amizade que é bom, mas tem confusão. A luz não dá com as trevas. Não vai ter paz nessa amizade, não vai ter paz nesse relacionamento. Então não deixe que... Porque se você pecar, ainda você tem salvação, você pede perdão. Agora se você fizer isso, se você bater a sua cabeça, tá acabado para você.
Não faça isso. Fuja desse lugar. Porque você não nasceu fumando, você não nasceu bebendo. Pensa nisso. E lá é um lugar, analisa onde eles bebem muito, fumam muito. Meu pai morreu fumando um cigarro e teve um infarto. Você acha que Deus quer que você fume? Que você beba bebida alcoólica? Um monte. Eles tomam uma garrafa inteira de uma vez. Coisas que fazem mal. A própria Bíblia diz para você não se embriagar. Isso não é de Deus. Isso não faz bem para você. Então é isso que tem para dizer. Eu tenho algo para indicar. Esse livro aqui, ó. Guias Caboclos Orixás. É do Edir Macedo. Já li 4 vezes, 5 esse livro. Ele é muito bom para que você entenda o que realmente acontece dentro do centro de Umbanda, Macumba, Candomblé, tudo só Macumba, né? E Quimbanda. Esse outro livro é muito bom também, Ensina as Guerras pela Fé, mas vai falar de outras coisas, mas vai fortalecer a fé de vocês. E, em primeiro lugar, a palavra do Senhor Jesus, com certeza. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração em nome de Jesus e vamos encerrar esse vídeo. Fechem os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, Senhor, diante de Ti, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que o Senhor nesse momento, Pai, o Senhor que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o único Deus que há nessa terra, Pai. Pai, visita essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, Senhor, e mostra para ela a verdade sobre a macumba, sobre o centro, sobre os centros espíritas, sobre Allan Kardec, kardecismo, tudo que for mentira, imagem, adoração de imagem, mas principalmente no candomblé, ubanda, quimbanda, onde eles têm enganado as pessoas, Pai. Enganado também principalmente as pessoas de Deus, Pai, e elas têm perdido a salvação delas. Visita nesse momento, Senhor, cada alma, Pai, e liberta elas através dessa oração. Que o Senhor tire a película dos olhos delas e que elas possam ver, Pai, que é tudo uma mentira, que aquilo é uma cilada e que o que eles querem é a alma dessa pessoa e que ela não tenha mais a salvação, Senhor. Liberta elas nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor toque, Espírito Santo, sobre cada alma nesse momento que está vendo esse vídeo e que elas sejam libertas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Que elas sintam a Tua presença, o fogo de Pentecostes, de Atos 2, o fogo do Altíssimo sobre cada um que está vendo esse vídeo, meu Pai. E que eles não pisem mais em um terreiro. E se eles estiverem pensando em ir lá, Senhor, que através dessa oração e desse vídeo, o Senhor clareia a alma deles e a mente, Senhor. Que eles possam ver a verdade que está por trás de tudo aquilo. Toda a maldade que está ali, disfarçado de bem. Disfarçado de suprir as necessidades, Pai. Disfarçado de amor, Senhor. Porque só o Senhor é amor, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, protege, Pai. Que a fé dessas pessoas nesse momento sejam firmadas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E que nada possa tirá-las, Senhor, do amor de Deus. Nada possa tirá-las do amor de Cristo, Pai. E nada possa destruir, Senhor, a comunhão que o Senhor tem com essas pessoas. E que nem o pecado, Pai, e que nem a mentira desses terreiros pregados lá dentro, disfarçado de bem, possa, Senhor, afastar o amor do Senhor sobre a vida delas e o amor delas sobre a sua vida. Que nada possa tirar a comunhão e a aliança que o Senhor tem com elas, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E que a verdade seja pregada sempre, Pai. Seja num vídeo de celular, seja em qualquer lugar desse mundo, mas que o Senhor possa usar pessoas, assim como o Senhor está me usando, a pregar a verdade, a falar a verdade, Senhor, onde muitas pessoas têm escondido, Pai, ou muitas pessoas também não sabem essa verdade e não conseguem falar. Mas, Senhor, faz a sua obra e que nada possa parar, Senhor, seja eu aqui, seja outras pessoas sendo usadas, mas que a verdade seja dita e que tudo que está escondido seja mostrado diante de Ti, porque nada se esconde diante do Teu Espírito, ó Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço
pelas suas vidas e por essa revelação que o Senhor está revelando a essa pessoa que está vendo esse vídeo. Porque eu sei que ela precisava disso, Senhor. Porque, Senhor, nada é falho. Nada que é da tua vontade é falho. Tudo tem um propósito. Eu sei que esse vídeo está encontrando essas pessoas. Você que viu esse vídeo, envia para alguém que está indo tomar um passe num terreiro e que está passando uma situação difícil e acha que lá é a solução. Mostra para ela esse vídeo. Fala para ela ir para uma igreja. Para ela não largar de Jesus. Porque vai valer a pena no final. A vida eterna vai chegar para ela. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome daquele que veio e que há de vir. Amém.